sobre as nossas vidas. Que você venha receber e que você venha levar para a sua casa a cura necessária. Na simplicidade. Que o Senhor traga sobre a tua vida nesse momento. Receba nesse momento. Cura. E aquilo que seja motivo de retenção de bênção, que o Senhor possa te mostrar, e isso seja arrancado do seu coração, do seu pensamento, das suas atitudes, para que o milagre ele venha. Receba a liberdade, receba o Deus que te livre de todo aprisionamento. Seja livre. Que a partir deste momento você seja livre em tudo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Peça perdão para Deus das vezes que você teve vergonha de falar que você é um cristão. Que a pessoa chegou diante de ti e perguntou: você é cristão? E você teve vergonha de dizer que você é cristão. Você tentou esconder a sua Bíblia. Você muitas vezes você segurou uma palavra que ia denunciar que você é cristão. Peça perdão a Deus. Ele não te condena, Ele não te julga, mas seja curado agora. Seja curado dessa acusação diante de Satanás. Porque Deus, Ele te perdoa. Aproveita esse momento agora de curar esta lepra. Fala para o Senhor, fala: Senhor, me perdoa pelas vezes que eu tive vergonha de levar a Tua palavra nas minhas mãos. Pelas vezes que eu tive vergonha de falar que eu estava indo na Tua casa te adorar. Aleluia. Glória a Deus. Agora você vai determinar o seu milagre. Você vai determinar a sua cura nesse momento. Eu vou pedir para que os diáconos, peço que vocês se distribuam na igreja. Vou pedir só para as pessoas ficarem aqui na frente, mas eu quero que vocês fiquem em volta do povo. Célia, Dorival, os diáconos, ficam aqui só as pastores. Eu quero que você, Dorival, pegue a água para mim, por favor. Segure a água, por favor. Nós apresentamos essa água ao Senhor. Assim, preste atenção no que eu vou dizer para você. As revelações do Senhor são maravilhosas. E houve um momento de busca. Baixa só um pouquinho, Deus. Vem aqui aí, dá para pegar tudo. Em que eu estava maravilhado com a sombra de Pedro. Em que o Senhor fala que aonde a sombra do homem passava, curava. E eu falava: Deus, que intimidade esse homem teve contigo, ao ponto da sombra dele, a sombra curava. E aí Deus disse para mim assim: sombra não cura, quem cura sou eu. A sombra não era de Pedro, era a minha sombra, de tão perto de Pedro que eu estava. Não é a água que cura, é a presença de Deus que cura. Não é aquele rio na geração de Naamã, mas é a presença de Deus naquele lugar. E é a presença de Deus neste lugar. Não é esta água, mas é o direcionamento para que isso aconteça na sua vida. E que no momento em que você pôr as mãos aqui nessa água, que você venha se sentir como um Naamã, mergulhando nas águas que o Senhor determina para que Ele venha te curar, num simples ato de molhar as mãos. Você venha ser envolvido e limpo pela presença do Espírito Santo. Estenda as mãos para essa água. Estenda as mãos. E peça para Deus, assim como Deus usou as águas na vida de Naamã, ele foi curado de lepra. Peça para Deus curar você quando você tocar nessas águas. Peça para Deus, fala: Senhor, em nome de Jesus, me cura.
quando eu tocar nessas águas, que eu venha receber aquilo que Naamã recebeu. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor venha trazer cura física, que o Senhor venha trazer cura emocional, cura espiritual. Mas que nesta noite, Pai, aqueles que, meu Senhor, são trazidos pelo Teu Espírito a tocar nessas águas, recebam do Senhor, meu Deus, uma nova pele, uma nova vida, em nome de Jesus. Que toda a enfermidade do corpo, toda a enfermidade da alma, do espírito, Senhor Deus, seja, meu Pai, arrancada, assim como a lepra do corpo de Naamã foi arrancada. Em nome de Jesus, Pai, conceda-nos, meu Senhor, nesta noite, meu Pai, a manifestação da Tua presença no nosso meio, em nome de Jesus. Foram 7 mergulhos. Nós vamos fazer 7 atos de oração. Você vai colocar a mão na água uma vez só, mas nós vamos fazer 7 atos de oração. Então eu peço nesse momento que você saia do seu lugar, coloque a mão na água, não se preocupe em enxugar a sua mão. Aí você vai sair pela frente e voltar para o seu lugar. Pode vir. Aumenta o louvor para mim, por favor. Que o Senhor te conceda. Nos derramamos, Senhor, diante da Tua presença. Sara-me, Senhor, e seremos sarados. Aí você, isso, e venha para aqui para a gente ter um culto na igreja. Esse é o tempo de cura, tempo de sarar as feridas da alma. Esse é o tempo de cura, tempo de sarar as feridas da alma. Esse é o tempo de Deus para nossas vidas. Necessário é que Deus, com seu poder e sua unção, faça o sobrenatural sobre nossa mente e coração, restaurando tão profundamente e mudando. Deixa todo mundo ir. Não pode colocar a mão aqui. Deixa Deus fazer agora em tua vida. Deus vai derramar agora em tua vida. Tá bom? Glória a Deus, pode tirar. Coloque aqui. Agora preste atenção. Assim como a palavra do Senhor, que a salvação é para todos, mas nem todos alcançam a salvação, é porque não fazem de fato uma aliança com Deus. Cada um de nós tem uma idade espiritual diferente, mas não importa a idade espiritual. O que de fato importa é você fazer uma aliança verdadeira com Deus. Não precisa você compreender tudo para você ter vida com Deus. Basta você ter vontade de ter vida com Deus. E nós vamos ter um caminho
de 7 momentos de oração bem rápidas. E no desenvolver dessa oração, você alcança exatamente o que Naamã alcançou. Mas Naamã, ele estava fisicamente debilitado. E ele sabia a importância de arrancar aquilo da sua pele. O que você precisa estar atento é que você, graças a Deus, nenhum de nós aqui está na debilidade física que aquele homem estava. Mas existem muitas outras debilidades que estão ocultas. E que, se você não expor isso, porque aquela lepra ela era exposta. Agora tem muita lepra na nossa vida que ela está incubada, ela está escondida. E você então, nós disfarçamos essa lepra e por disfarçar você não expõe diante de Deus. Naamã expôs. E você precisa expor, você precisa querer arrancar isso da sua vida. A cura, ela só acontece quando você deseja arrancá-la. Se você não deseja arrancar, Deus não vai curar daquilo que você não quer ser curado. Aí você realmente tem que expulsar essa doença da sua vida. E não existe aquele que não tenha doença. A pior doença é o doente que não admite que é doente. Para que você venha receber o Deus de cura, você tem que admitir a sua doença. Admita a sua doença antes que ela mate você. Se você admitir e buscar o Deus de cura, Deus cura. Amém? Existem doenças que precisam ser curadas. Vamos procurar percorrer os mergulhos de Naamã? Feche os seus olhos. Em nome de Jesus, que o Senhor identifique na sua vida as doenças que precisam ser curadas. A primeira atitude desse homem foi obedecer ao profeta que Deus enviou sobre a sua vida. É o primeiro contato para a sua cura. Permaneça com seus olhos fechados. E eu quero que você entenda que o profeta era o homem levantado por Deus para levar a orientação à cura. A orientação à cura. Cristão isolado, ele não sobrevive. Você precisa de uma igreja, você precisa de um altar, você precisa de um pastor. Não como algo decorativo na sua vida, mas como uma pessoa que te orienta como você vai sair da situação que você está, dentro da palavra. Então a primeira coisa que você precisa entender: Naamã obedeceu a um homem que não tinha nenhuma honra de hierarquia naquele mundo, a não ser o fato de ser profeta, e ele dentro da sociedade numa posição muito mais acima. Primeira coisa, a palavra de Deus, ela faz a gente mudar os nossos valores e os nossos princípios. Para arrancar a lepra da sua vida, você tem que se submeter às autoridades espirituais e à palavra de Deus. Primeiro mergulho. O segundo mergulho de Naamã foi com a sua própria resistência de obedecer. Porque existem muitos de nós que já entendeu que tem que obedecer, mas não quer obedecer. É a segunda. Eu já sei que Deus quer que eu obedeça, mas eu não consigo. É o segundo mergulho. Ele mergulha. O importante é você saber que mesmo ele contrariado, ele mergulha. Você precisa mergulhar. Terceiro mergulho de Naamã. Os valores de Naamã já começam a ser mudados. Ele já começa a receber comando do Espírito de Deus. Ele começa, dentro do terceiro mergulho, ele já começa a de fato se dobrar. Não só o corpo físico dele se dobra, mas o espírito dele, a alma dele começa a se dobrar diante de Deus. Quarto mergulho de Naamã.
Ele começa a perceber que existem coisas na vida dele que ele precisa mudar. Ele começa a tomar decisões de mudança. É o quarto mergulho. É o quarto mergulho de Naamã. O quinto mergulho de Naamã, ele reconhece Deus como seu Salvador, como seu Deus. Ele reconhece, no quinto mergulho de Naamã, ele começa a perceber a posição do profeta, e ele começa a entender que tanto ele quanto o profeta depende de Deus, que todos somos instrumentos do Senhor nesta terra. Sexto mergulho de Naamã, ele começa então a querer ter esta presença de Deus na vida dele. Ele reconhece Deus como seu Salvador, mas Deus ainda não é o seu Senhor. Porque mesmo ele entendendo que as ordens de Naamã não foram decretos de Naamã, mas as ordens de Naamã só passou pela vida do profeta, mas as ordens vieram de Deus. Ele reconhece que Naamã foi só um instrumento na mão de Deus, mas Deus ainda não é Senhor da vida dele, porque ele sabe que ele tem que obedecer, mas ele começa a se contrariar com aquilo que Deus quer que ele faça. Sétimo mergulho de Naamã, o comandante se torna servo. Ele se torna servo e dependente de Deus, ao ponto da palavra do Senhor dizer que ele vai continuar servindo ao rei dele. E quando o rei dele pagão dobra os seus joelhos diante de imagens, ele dobra por respeito ao rei, mas aquelas imagens não têm mais significado na vida dele. E ele se justifica por questão da posição e não pela crença que existe no coração dele. Esses são os passos espirituais que nós podemos colocar com relação à cura. Esse homem recebeu a cura. Eu creio que você está recebendo a cura. Eu creio no meu coração. Eu creio no meu coração. Eu creio no meu coração que você está recebendo cura nessa noite. Não, só quando chegar. Eu fui perguntar.